A minha história começa em Almirante Tamandaré, no Vila Prado, quando eu ouvia algumas mensagens, ouvia algumas pregações, eu ouvia minha mãe colocar alguns discos de louvores e dentro desses discos tinha o lado A e o lado B, vinha do lado A as canções e do lado B vinha mensagem de pastores e tal, e minha mãe tinha muito esses discos. E isso me empolgava muito, né? Isso me atiçava a algo que eu queria repetir aquilo, eu queria fazer aquilo. Então, daquela forma como eu ouvia, eu pegava um pedaço de pau, né, e começava a replicar aquilo, andando por dentro da casa, falando dentro da casa, replicando aquelas mensagens. Mas ainda aquilo para mim não era suficiente, ainda porque eu queria que a minha voz fosse mais alta, eu queria que a minha voz ela se expandisse. Então, eu tive uma ideia. Acima da minha casa, a gente morava numa casa, numa chácara, onde ela era muito íngreme, era um terreno muito alto. E na parte de cima estava uma caixa d'água vazia. Nós tínhamos ganhado um Novo Testamento, né? Dentro desse Novo Testamento tinha algumas figuras, tinha o próprio Pelé jogando e tal, um muro, eu não me lembro, tinha um muro, né? Há muito tempo isso. E eu me lembro que eu entrei dentro daquela caixa d'água e eu puxava aquela tampa até uma certa altura, ficava mais ou menos uma abertura assim de uns 5, 6 dedos que eu deixava ali. E quando eu percebi que eu falava dentro daquela caixa d'água, a minha voz ela amplificava. Então eu passava o dia ali, de manhã abrindo no Novo Testamento e falando todos aqueles versículos. E minha mãe ia me procurar, de tarde eu estava lá ainda dentro daquela caixa d'água gritando o dia inteiro ali dentro. Então essa foi a minha história e isso que me impulsionou a começar a exercitar essa prática, pregando, né? E com 7 anos de idade já fui convidado para pregar em alguns eventos de igreja. Eu me lembro muito bem que eles me botavam no púlpito e o púlpito era maior do que eu, eles erguiam pilhas de tijolos, colocavam uma tábua para mim ficar em cima para aparecer no púlpito. Então eu comecei assim, e essa foi a minha vida, pregando, né, algo que dentro de mim queimava e que eu queria muito replicar aquilo. Então isso sempre foi o meu desejo, né, de levar essa palavra, de expandir essa palavra, de que essa palavra se tornasse uma voz, uma mensagem que eu já carregava desde os 7 anos de idade. Então assim que começa a minha história. A minha adolescência, a minha juventude, depois foi um pouco imatura, né, dando muito problema. Era um cara muito briguento, a gente conviveu com o Leandro, com o André, vivemos no mesmo bairro. Aquela infância minha foi jogando bola na rua, dando problema para vizinho, nós brigando entre nós ali. E aquelas pessoas que viam aqueles piazinhos, né, pançudinho, jogando bola, jogando bolinha de gude, né, soltando pipa. O Jonas mesmo, né, eu e o André era mais de boa, mas o Jonas era terrível, né. Eu saía na rua só pra arrumar briga e tal, os vizinhos ali não gostavam muito dele não. E né, o próprio pastor Robson, que a gente conheceu no bairro, né, conheci ele naquele bairro. Então uma amizade ali, eu e ele temos uma amizade de mais de 20 anos, a gente se conheceu naquele bairro. Ele também, né, gostava de um fervinho, né, gostava de, né, bater nas piazadas, metido a brigador, né. E isso foi se passando, né, fui para uma denominação muito rígida. Dessa denominação, saí dela e fui para outra, onde apoiava, entre aspas, os jovens e tal, e isso ali começou a fazer parte da minha vida. E dentro desse lugar que eu comecei a frequentar por muito tempo, eu acabei conhecendo a Joyce. A gente se conheceu em 2001, assim, já se conhecia na igreja, né? Mas em 2001 a gente começou a namorar, devido a uma brincadeira, né? E em 2003 a gente se casou, né? E a nossa vida sempre foi muito envolvida com as coisas da igreja, sempre, sempre. Assim, a gente nunca tinha intenção de pastorear uma igreja, isso nunca passou pela nossa cabeça, mas assim, a gente sempre estava envolvidos no ministério, a gente cuidou de crianças, cuidamos de adolescentes, de jovens,
de coral de mulheres. O Robson regeu o coral de várias, né, de várias idades, ali, pessoas de várias idades. Então a gente sempre esteve muito envolvido com as coisas de Deus. Pastor Júlio, ele libera uma palavra para a minha vida certeira, né? Nossa, ele não aliviou, porque ele sabia que se ele viesse com uma palavra muito melosa, ele não ia então eu tinha que ouvir aquilo que eu precisava ouvir. Só que o que eu precisava ouvir também não era só o confronto, mas também o pós isso. Então ele me confrontou, eu era muito difícil para o confronto, eu não sabia ouvir, e ele me confrontou naquele momento, mas ele, além dele me confrontar, ele me posicionou para onde Deus me esperava, ou seja, existe um Deus que está te esperando aqui. E se você tomar essa atitude, você vai se encontrar com Ele para tudo aquilo que Ele quer desenvolver na sua vida. E daquele dia, né, ele tinha poucos dias de vida, ele estava com câncer terminal, ele libera aquela palavra, ele vai embora da minha casa, e a partir daquele momento, então, eu me posiciono, então, vou fazer, vou obedecer o que Deus quer. E foi assim. E logo após houve essa troca de pastor, daí entra outro pastor, o pastor Davi, que me apoia muito e me deixa nessa liderança agora de igreja, como segundo dirigente da igreja. Então eu começo agora, junto com a Joyce, a não mais, agora começa a dar destino, dar palavra, pregar. Eu estou muito mais na frente do que antigamente. E era muito novo, tinha 20 e poucos anos, 23 anos, muito novo já liderando. Fui levado para o ministério, fui consagrado ao ministério, fui junto, a Joyce foi junto, todos nós estávamos ali. Então aquele momento ali começa a romper algo na minha vida, muito poderoso. E aí eu comecei a participar de algumas mesas de reunião, fui chamado para esse lugar. Eu me lembro que uma pastora, uma missionária veio pregar no evento e ela libera uma palavra dizendo: você vai sair dessa igreja e vai para uma igreja menor, tal, mas antes que aconteça tudo isso, você vai passar por um funil, né? E a Joyce, eu tinha saído de casa e tinha falado para a Joyce: olha, a gente não vai durar muito tempo aqui não, Deus vai tirar a gente daqui. Ela falou: eu não vou sair daqui. E no culto, no mesmo dia, na mesma noite, nós estávamos saindo de casa, na noite, essa mulher prega, vira para mim no púlpito e diz: olha, teus dias acabaram aqui. E olha para ela no banco, sem saber que ela era minha esposa, e diz: e você não adianta falar que você não vai. Você vai ter que ir embora com ele, porque o teu tempo aqui acabou. Só que quando essa mulher veio e ela apontou para mim, eu não tive dúvidas, sabe? Foi algo que entrou direto no coração. Não, você vai. Naquela hora, assim, parece que todo aquele amor que eu sentia pela igreja, assim, já, sabe? Não, eu vou ter que sair. É o momento da gente sair. Deus trabalhou muito. Naquele momento ali, o meu carro foi roubado nessa transição para ir para essa outra igreja. O meu carro foi roubado. E aí eu vou numa reunião de pastores e lá tem um pastor que está indo embora para o Equador, e ele libera uma palavra dizendo assim: ó, tem um pastor aqui que vai assumir uma igreja amanhã, mas ele está sem carro, e Deus mandou dar o meu carro para ele. Então naquele momento eu fico meio com medo. Alguns pastores: cara, é você, fica de pé. E eu fiquei de pé e eu recebi aquele carro de presente e comecei a trabalhar na igreja e tal. Passou um tempo, eu conheci o pastor Isaías do Mevan, eu já ouvia o Luiz Hermínio, aquilo já queimava dentro do meu coração, e eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma história de uma noiva que ela era tirada do prostíbulo, toda a moeda que era contabilizada no Mevan era colocada num balde. Eu ouvi aquela mensagem, que essa mulher foi tirada do prostíbulo, e eles fizeram todo um trabalho por fora para ganhar aquela mulher, ou seja, eles gastam mais de 7 mil reais para ganhar aquela mulher e devolver ela de volta para sua família. E aquilo virou uma chave. Falei: cara, igreja é mais do que 4 paredes, igreja é romper para fora, eclésia, né, tirados para fora. E aquilo começou a virar. Então eu comecei a fazer uns cultos meio doidos naquele lugar. Eu já comecei a fazer um culto do rap, aquilo com uma pancada que veio uma montoeira de jovens para dentro da igreja. Teve uma vez que os adolescentes, os jovens da igreja estavam ensaiando. Eu cheguei na hora do ensaio e falei: para com tudo, para o ensaio, para tudo. Hoje vocês não vão cantar na igreja.
E eu coloquei eles tudo dentro da minha cangu, tinha uma cangu, botei tudo eles dentro, em caixa tudo e levei para uma praça e eles cantaram dentro daquela praça. Então, pastor, você está levando a gente para onde? Para cantar numa igreja? Eu falei, vocês vão na melhor igreja que vocês já viram na vida de vocês. E a gente levou eles na praça e lá eles começaram a ganhar e a gente fez o apelo ali, mais de 10 pessoas aceitaram Jesus naquele lugar e começaram a congregar com a gente. Então a nossa visão começou, só que um dia eu percebi que muita gente nova estava chegando e os velhos indo embora. E eu comecei a agradecer a Deus, falei, Deus, o Senhor está mudando essa igreja aqui, está fazendo uma mudança geral. E aquela voz veio dentro de mim e falou assim, ó, quem tem que sair daqui não são eles, quem tem que sair daqui é você não mexe naquilo que já está estabelecido. Eu te dei uma visão, mas essa visão é para você carregar. E a gente sentado numa mesa, eu lembro bem, a gente sentou no domingo à tarde numa mesa, a gente começou a falar sobre o desejo que a gente tinha, esse desejo de fora da igreja, sabe, não dentro, mas assim, de abençoar pessoas, de cuidar de vidas mesmo. Então a gente até montou um grupo do WhatsApp e, por incrível que pareça, o grupo do WhatsApp que a gente montou era um grupo de ação social, que a gente fez, vamos fazer um grupo de ação social, grupo para a gente entregar a cesta básica, para a gente cuidar dos mendigos que estão na rua, pessoas moradoras de rua e tal, e a gente colocou, que nome que a gente coloca? E daí alguém deu a ideia, vamos colocar Juntos pelo Reino, porque tudo que a gente faz é unido e tudo é pelo reino, porque a nossa intenção de ministério sempre foi abençoar pessoas. Não era nada sobre nós, até hoje não é nada sobre nós. A gente sempre, tudo que a gente fazia na igreja, a gente faz até hoje, sempre foi por vidas, não por coisas, né? Então, quando aconteceu tudo isso, né, essa questão de pagar casamento, a gente estava querendo somente cumprir o propósito de Deus na vida desses casais que não tinham condição. Então, a gente começou a pegar ali, né, alguma oferta da igreja, investir na vida deles e acabou toda essa conversa que teve, né? Então, a gente estava muito triste também. E eu lembro numa dessas que eu tinha casado, né, no final de agosto de 2015, e eu com a minha esposa se batizamos no 7 de setembro, que foi um feriado. E o estopim disso que a gente chama é que não ia comprometer o caixa, né, da igreja, o pastor tinha todo esse cuidado, mas era um valor que ele conseguia auxiliar as pessoas que, eu quero casar, mas eu não consigo. Então o pastor fala, não, então a gente vai pagar o teu casamento, se você não pode, mas se você tem esse desejo que você quer caminhar nesse sentido, quer servir a Deus de forma verdadeira, avançar ainda mais, então a gente pode contribuir com isso. E aí eu lembro que ele tirou, né, o valor que tinha lá disponível e pagou meu casamento, né, da minha esposa. Houve uma transição, né? Houve uma troca de pastores com tudo esse fervo que aconteceu, houve essa troca de pastores. E nessa troca eu estava muito ferido, eu falei, eu não vou lá, vou ficar em casa. E de repente eu estou lá em casa, a gente estava tudo pronto, interno, tudo. A gente estava até chorando, né? Porque a gente estava. A nossa ideia era ir para o culto. De repente só avisaram, vai trocar de pastor hoje, a gente ficou muito triste. A gente estava sentado na sala lá chorando e tentando entender o que estava acontecendo, né? Aí a gente começa a escutar algumas buzinas na frente. Vamos ver o que é. Abrir a janela, aquela montoeira de carro, já abriu o portão, aqueles irmãos chegando. Pastor, você não está lá na igreja, o que está acontecendo? Estão mudando você e tal. E choro, nós não vamos embora. Tá louco? Você é o nosso pastor e tal. Eu falei, não, gente, vocês não são meus. Vocês são de Jesus. Então, por isso que eu sempre carreguei essa palavra. As pessoas nunca foram minhas. Sempre foram de Jesus. Eu nunca tive problema com pessoas que chegam e nunca com problema com pessoas que saem da denominação. Porque elas não são minhas, elas são de Jesus. Então essa palavra eu sempre carreguei. Eu falei, vocês não são meus. Talvez naquele momento eu poderia usar aquela oportunidade. Não, vocês têm que ficar comigo. Eu falei, não, voltem para lá. Porque para onde eu estou indo, talvez a visão de vocês não se encaixe agora nesse momento. Só que a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer. Nós também não sabia, né? Para onde a gente ia. A gente tinha ideia que a gente ia congregar no Mevan e acabou. E foi engraçado que isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, a gente em casa começou a ligar o pessoal. Vocês estão em casa? A gente está aqui. Acho que a gente vai levar um violão e vamos fazer um louvor aí. Daqui a pouco a gente viu, já tinha 30 pessoas na sala de casa, né? E daí fizemos ali uma célula ali, uma palavra e tal. Quando foi no domingo elas voltaram, porque elas não estavam indo de igreja nenhuma, elas voltaram lá de novo, uma célula. Quando foi no outro dia da semana voltaram de novo, daí nisso já começaram a trazer dízimo. Eu falei assim, mas né?
O dízimo não é aqui que vocês têm que entregar, não, pastor. A gente está aqui, vamos fazer alguma coisa. Falei, não, vocês têm que entregar na igreja de vocês. Falei, não, nós vamos entregar aqui, o céu é o nosso pastor. Falei, não, vocês têm que entregar para lá, nós vamos entregar aqui. Aí naquele momento eu tive que montar uma diretoria. Do nada. A gente escolheu na hora. Pensei, né? que é a galera que caminha até comigo. Aí separamos a Jô, o André, né, o André de secretário, a Jô e o Thiago de tesoureiro, e começamos ali. Falei, então... Aí montamos o líder de jovens. Fico com esse dinheiro aí, né? Eu não quero saber desse dinheiro, não sei, lá vamos comprar a cesta básica, vamos dar para as pessoas aí, vamos abençoar as pessoas, fico com esse dinheiro. Aí já começamos a levantar um líder de jovens, adolescente e tal, mas sem ter prédio. Aí até onde a gente morava tinha uma parte de baixo que era uma confeitaria, onde nessa época a gente tinha uma confeitaria. E tinha uma confeitaria na parte de baixo, assim, que era uma parte de como se fosse uma garagem, assim, bem grande. A gente pensou de começar a fazer culto ali. Só que era muito perto de vizinho, então a gente falou, não, vai fazer muito barulho aqui, né, se a gente fizer culto aqui. E daí foi nessa que os meninos chegaram, né, os meninos, a gente fala que é os irmãos Trovão, né, o Jonas, o André e o Leandro. E eles chegaram um dia lá em casa, num dia à tarde, e falaram, pastor, eu quero que você venha aqui, que a gente arrumou um lugar para fazer o culto, a gente arrumou um barracão. A gente estava na casa, né, questão ali de 2 semanas, que a gente viu essa oportunidade, né, desse espaço disponível, né, a qual a gente acabou indo, né, a gente acabou negociando com a dona, fechamos lá um contrato de aluguel e foi aí que tudo começou, né, nessa primeiro culto no prédio novo que a gente aí deu esse avanço. Aí a gente falou, meu Deus, né? Aonde que é? Que barracão, vocês estão loucos? Vocês estão doidos, a gente não quebra a igreja. Não, já tá certo. Que o dízimo que tem já dá pra pagar. Já dá pra pagar, o aluguel barato, isso aqui. E é perto de casa lá deles. E foi favorável a eles, né? Porque ficou bem na esquina da casa deles dali. E ele veio aqui, pastor, ali é top. E a gente, né, foi assim, sem intenção nenhuma de alugar nada. E quando a gente chegou ali, tava assim, tinha mato assim, enorme. E na frente daquele salão ali, tudo abandonado, só no reboco. E quando a gente abre a porta, que o dono abre a porta e a gente olha assim, o salão ele tinha 2 colunas, assim no meio do salão, e já tinha um palco feito, né, Robson? E eu olhei pro Robson assim, a gente não precisou nem falar nada, a gente só começou a chorar ali, porque a gente entendeu que era ali, né? Aí eu comecei a olhar aquele lugar e de repente eu comecei a ver uns ninhos de passarinho. Né? Começamos a reformar o prédio. Lembro como os meninos me lembram que tinha ninho de passarinho. A gente fizemos culto com ninho de passarinho dentro da igreja. E, né, e entrando água na salão, mas comemos tudo, reformamos o prédio, ficou show de bola. Ficamos acho que 2 anos nesse prédio. Né? Foi muito bacana, assim, muito gratificante para nós. E aquela palavra de Edmil, eu lembrei de um hino que diz que, até o texto bíblico, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares. E aquilo queimou muito no meu coração. Eu falei, Deus, esse é o lugar. Mas eu não tenho condições, eu não tenho nada, Senhor. E naquele momento eu entendi que igreja não se abre, igreja nasce. Não se abre igreja. O que você abre é uma empresa, você abre uma panificadora, você abre um mercado, um açougue. Igreja não se abre, igreja nasce. E aquele momento começou a nascer uma igreja dentro de nós. E a gente começou a ver tudo aquilo. Aí eu falei, então, vocês são doidos, então vamos fazer um culto essa noite. Se vocês querem abrir igreja, quer que a igreja comece, nós vamos fazer um culto essa noite. E aí não tinha cadeira. Então, mas não tem cadeira. Aí a Joyce falou, não, mas tem um tanto em casa de plástico. Mas não tem som. Eu vou ter que prestar aí, cara. Vamos dar um jeito. Aí fomos lá, liguei para um cara que é amigo meu, você pode emprestar o som? Pode, veio, trouxe o som. Pode emprestar cadeira para você um tanto de casa, um tanto de outro lugar. E de noite, meu amigo, o céu desceu naquele lugar. E de repente me aparece um cara lá, pastor, vou doar para vocês sem cadeira. E vendo um carro, do nada, vendo um carro e doa sem cadeira para a igreja. Doa 25 mesinhos de criança, sem a gente ter uma criança. Tinha as crianças tudo de colo, ele doa, compra tudo. E aí um dia o André vai numa creche, olha a creche, fala, pastor, eu fui na creche, estão fazendo desenho no chão.
E nós com a mesa parada, falei, tá, mas tá parado, mas tem criança que vai vir. Ele falou, mas eu senti no meu coração de a gente doar isso. Que lá na frente Deus vai nos dar tanta criança e tanta mesa, que isso aqui, pastor, vai ser uma semente. Eu falei, cara, Deus falou isso com você? Deus falou com você? Eu falei, falou. Então não vou nem questionar. Pegamos as cadeiras, botei no carro e levamos lá. Doamos as cadeiras para aquelas crianças, doamos as mesas para aquelas crianças. E Deus começou a fazer algo poderoso assim, que foi surpreendente. Quando a gente abriu a igreja, nosso coração era já começar com o trabalho social. A gente começou em novembro, em dezembro a gente fechou a rua. Botamos 3 camas elásticas na rua, veio o bairro inteiro, né? Foi mais de R$1.000 em brinquedos, um pacote, mas brinquedo top, que a gente doou para as crianças, assim, que eles ficavam admirados. E o resto que sobrou ainda a gente foi num bairro e entregou todo aquele resto de brinquedo. O interessante é que nessa época que a gente começou a igreja, a nossa vida financeira estava assim, né, acabada. A gente estava muito mal financeiramente. A gente tinha, né, lá atrás tinha tido uma panificadora, até 2, tinha carro em garagem, a gente morava no centro de Tamandaré. A gente estava bem financeiramente, mas não era aquilo que Deus queria para nós, né? Deus queria que a gente cuidasse de vidas, não ganhar. Até o Robson brinca, a gente nunca foi chamado para ganhar dinheiro, a gente foi chamado para cuidar de pessoas, né? Só que até então a gente não tinha entendido isso. E fazendo as coisas, né? Fazendo as coisas na igreja, mas pastoreando a igreja, tudo, não a JPR, mas a gente nessa vida assim de panificador e tal. E um dia chegou um pastor lá na panificadora, ele passou por debaixo da porta, a hora que o Robson já estava fechando a panificadora, e ele olhou para o Robson e falou assim, você não foi chamado para ficar atrás de um balcão, Deus te chamou para cuidar de vidas. Se você quiser sair do luxo para o lixo, continue atrás desse balcão. E eu lembro bem que o Robson olhou para mim, né, e falou assim, mas como tem gente invejosa, né? Então ainda não aceitou essa palavra, né? E depois daquilo, assim, a nossa vida foi desmoronando. A gente foi perdendo coisas. Até que teve um dia que a gente estava devendo para um rapaz que hoje é muito amigo nosso. Ele tinha emprestado um certo valor para nós tocarmos essa panificadora. E a gente estava devendo aí de 40 a 50 mil reais para ele. E todo dia ele ia buscar esse dinheiro na nossa casa. E quando a gente estava ganhando dinheiro, era fácil dar 200, 300 reais por dia. Mas e daí quando acabou tudo? Então a gente se viu com essa dívida enorme, sem ter uma perspectiva de trabalho, sem ter nada. E o Robson teve um dia que ele falou assim, olha, eu vou embora daqui, eu vou deixar você com a Letícia, porque a dívida quem fez fui eu vou embora, vocês ficam aí, eles não vão cobrar vocês. E naquele momento Deus, né, visitou você, né, naquela noite, e falou que não era para ele fazer aquilo, que Deus ia dar uma ideia, um escape daquela situação que a gente estava vivendo. E ele pegou essa cangu que a gente tinha e foi no Ceasa. Foi com 100 reais no bolso. E chegando lá no Ceasa, o que você viu lá no Ceasa? Tive uma visão lá. Tive uma visão celestial lá. Deus deu uma visão. Eu vi um cara colocando mandioca dentro do Monza. Eu vi aquilo, tinha mandioca saindo pelo escape. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí eu chamei um carrinheiro aqui, ele falei, cara, o que aquele cara tá fazendo ali? Ele falou, ele tá vendendo mandioca, ele vai levar para vender. Eu falei, cara, mas tem 500 quilos ali. Ele falou, 500 quilos que ele vende em 2 dias. Eu falei, mas como isso, cara? Ele falou, aquele carro ali velho dele, então uma Hilux zero, o cara é poder rico. Aí na minha cabeça eu falei, cara, imagine se ele já é rico, imagine eu vendendo descascados. Ele lembrou dele vender descascar, não de quem ia descascar, né? Imagina eu vendendo descascar. Quem vai descascar? Lavar. Eu não lembrei do descasque, não lembrei de quem ia lavar. Só vim embora. Peguei e vim embora com aquilo, com aquela caixa. Cheguei em casa e falei pra Joyce, Deus me deu uma visão e uma estratégia. Ela, o quê? Só virei aquela caixa de mandioca na grama. Falei, agora se divirtam. A Letícia era pequenininha, tinha o quê? Uns 7, 8 anos. E aí a gente fechou todos aqueles pacotes, saí no outro dia vender. Deus me honrou aquele dia, vendi tudo e achei um escape para pagar as minhas dívidas. A gente ficou 1 ano, né? Só que isso também, a igreja também estava funcionando, a JPR. Mas por um detalhe, sem placa, que foi a palavra que a gente ouviu. Ela não poderia ter placa, não poderia bater foto nenhuma e não poderia expor nada dela.
era o momento onde a gente ia ser forjado, escondido num lugar. Ou seja, Deus está com vocês, então é agora que vocês vão experimentar que o que vai acontecer não é pelo braço de vocês, é Deus que vai soprar o nome de vocês. Ou seja, o menino da caixa d'água com uma voz, de novo, volta a ser escondido, não dentro de uma caixa d'água, mas dentro de uma igreja escondido. E essa palavra, quando eu ouvi isso, que foi forjando a minha vida, eu entendi que em tudo na minha vida, quando eu sempre tento fazer algo com as minhas mãos, isso nunca deu certo. Sempre foi Ele, sempre foi Ele. E eu entendi, a gente passou 1 ano naquele lugar escondido. E foi o momento onde a igreja mais cresceu, a gente não sabia dizer como que as pessoas chegavam até nós. Até hoje, quem olha para mim, já vi pessoas, vocês estão num lugar improvável, como é que vai gente fechado, cheio de indústria, né? Aí igreja, vocês têm que estar com a igreja no meio do bairro. Na avenida, né? Na avenida, nós estamos aqui do lado da BR, e nós já estamos tendo que aumentar o barracão da igreja, porque não está cabendo de gente. Só que nesse momento também, quando a igreja mais crescia, a nossa vida também financeira estava sendo moldada. De a gente chegar em casa e não ter um café para tomar, eu sei, a gente sabe o que é isso. De não ter um pão para dar para a Letícia, e vendendo muito. Mas a minha ideia era pagar toda aquela dívida para que a gente não ficasse enrolado com aquele povo. Eu chegava a vender R$700 por dia de mandioca. Eu cheguei a descascar 20 caixas de mandioca sozinho. Era uma máquina de descascar mandioca que era muito rápido, assim. Ele vendia muito bem, não sei, Deus deu uma estratégia que quando a gente vendia pão, ele não vendia, mas as mandiocas descascadas, ele saía assim com o carro cheio e voltava sem nada. E quando, tipo assim, não tinha dia de pagamento, dia que não era, eu ia pra rua, era Deus falando assim, eu vou tirar vocês o mais rápido desse negócio. Aí a gente ganhava esse valor, mas sobrava só o valor de comprar as mandiocas do outro dia e de pagar. E eu me lembro também nessa época a gente entregando muita cesta básica, né? E entregar a cesta básica e a Letícia ia com os olhão na cesta básica. Pai, tem bolacha ali, lá em casa não tem. Mas eu não queria falar para os meninos que estavam à nossa volta que eu estava passando por necessidade. E aí o André falou, pastor, nós vamos cuidar de você. E eles, cara, o André com o Leandro e com o Jonas, pegaram um cara de uma Kombi lá e passaram um ano para mais comprando cesta básica para mim. Nessa época o pastor Diogo já tinha chegado na igreja também. O Diogo chega 6 meses depois. Junto com o Edinho. E pega um cartão dele que ele ganha de vale alimentação. E isso foi poderoso, cara. Tinha momentos que a gente não tinha o que comer, o Diogo chegava lá todo mês pontual com aquele cartão. E eu comecei a entender que Deus estava me cercando de pessoas que queriam me guardar. Apesar da religião lá fora, da onde eu tinha saído, me detonando, falando mal. E esses meninos me guardaram, me protegeram. Deus me trouxe os caras escudeiros mesmo, os caras que guardaram meu coração. Guardaram, não, pastor, você não tem que estar com os olhos nesse lugar. Você não tem que estar preocupado com a comida, você não tem que estar preocupado. Vai cuidar da igreja. Né? Eles assumiram até a dívida que a gente tinha, né? Nessa época, assim, a igreja, né? O André falou, não, pastor, não tem como você cuidar da igreja, sendo que você está preocupado todo dia, esse cara chegar na tua casa para pedir dinheiro. E ele não tinha culpa, né? Não, o rapaz não, porque ele tinha emprestado, né? Tinha que a gente devolver tinha que pagar. esse valor. Só que a gente não tinha recurso, e a igreja começou a cuidar de mim, e eu comecei a ficar mais livre comecei a respirar mais, né? Até o momento em que a gente saiu dessa dívida, e Deus começou a honrar a gente começou a sair desse lugar. E aí todos esses trabalhos sociais, tudo, a igreja começa a crescer muito, com 1 ano ela já coloca placa, se torna conhecida, de 2 anos já não cabe mais pessoas, por 3º ano a gente recebe uma palavra para a gente romper, e a gente consulta os irmãos da igreja, e a gente sai daquele lugar e vem para o barracão lá Maurício Rosman, e ali começa uma nova fase, né? E eu me lembro que na primeira noite, quando a gente vai fazer a inauguração do prédio, a igreja está lotada. Eu queria dividir a igreja para
no sentido de fazer salas para o Ministério Infantil, e o pastor que está pregando lá, o pastor Anderson Bonfim, ele diz, não, você não vai fazer nada disso, você tem que alugar uma casa aqui perto, se você fizer isso, você vai limitar o que Deus está fazendo na vida de vocês, que vai ficar pequeno muito rápido. E a gente ouviu aquela palavra, e aí, né, o Sérgio, muito amigo nosso, que é o dono do barracão ali, de repente, do nada, o barracão que estava alugado em cima, o cara já entrega e nós já pega a parte de cima, tudo. E ali começa a crescer muito a igreja. Deus começa a trazer muita gente boa, muita gente do louvor, muita gente vai começar chegando, mas nesse momento em que a igreja está crescendo, Deus está trazendo muita gente, a gente recebe um diagnóstico que não foi tão poderoso. E quando a gente chega ali no posto de saúde com ela ali, a médica, nunca passou pela nossa cabeça isso, mas a médica fala assim, olha, ela está com problema na medula e a gente vai encaminhar ela para um oncologista. Quando falou de oncologista, eu sem entender, eu já, meu Deus, o que está acontecendo? Ela falou assim, mãe, pode ser várias coisas, mas pode ser uma leucemia também. E leucemia é um câncer no sangue, né? Então, quando ela falou aquilo, aí ela falou assim, a gente vai fazer os exames aqui, mas a gente já está encaminhando ela para o Erasto. Daí, quando falou de Erasto, parecia que tinha acabado... Parecia que tinha acabado o mundo aquela hora. É um diagnóstico de morte. E, além de tudo, ainda na nossa única filha. Uma menina que sempre esteve presente na igreja, sempre envolvida em tudo. E quando a gente chega ali no Erasto, o primeiro dia que eu chego com ela ali no Erasto, meio que com o coração assim já preparado para o diagnóstico mesmo do médico de lá, mas por outro lado também perguntando para Deus, para que de tudo aquilo? E eu olhei para ela assim, né, na hora, e ela começou a chorar, e a gente meio que se desesperou ali. Eu abracei ela e falei, vai dar tudo certo. Aí eu falava assim, Deus, por que a gente está aqui? Eu não estou entendendo para que nós estamos aqui. E Deus falou nitidamente no meu ouvido, você não é melhor do que nenhuma dessas mães. E a tua filha não é melhor do que nenhuma dessas crianças que estão aqui. E naquele momento eu entendi, eu falei, Deus, eu não vou mais questionar o porquê de estar aqui, mas eu quero que o Senhor me use nesse lugar. Eu quero que seja cumprido o teu propósito aqui. E isso, a gente recebeu esse diagnóstico dia 26 de agosto de 2020. E ali a gente começou todo esse processo, né? E em todo esse tempo assim que a Letícia estava, né, nesse tratamento, a gente via também a igreja, o cuidado que eles tinham, né? O cuidado mesmo com o pastor, né, que ficava sozinho em casa. Então assim, eu ficava mais tranquila no hospital sabendo que tinha pessoas que estavam cuidando dele também, porque para ele sozinho, né, nós duas, nós somos só nós três, nossa família. Então nós duas estávamos lá no hospital e ele ficava em casa sozinho. A gente ficava pensando, como que ele vai ficar? Daqui a pouco, né, sei lá, pode dar até uma depressão, alguma coisa, mas pelo contrário, né, Deus ministrou algo no coração dele também, que ou você, quando chega num momento desse da tua vida, que você se depara com uma doença ou algo, né, terrível, ou você retrocede ou você avança, né? E naquele momento ele falou, não, eu não vou retroceder, eu vou avançar. E a gente sempre com palavras, né? Deus vai curar, Deus vai curar. Aí a Letícia chegava das quimioterapias, né, Lê? Eu chegava, catava correndo no violão, né? Pra mim sempre foi muito difícil, né? Porque a gente sempre esteve inserido na igreja. Pra eu e pra minha mãe ficar no hospital foi bem difícil. Sempre assistindo culto online, fazia ceia online. E eu com sede de estar na igreja tocando, porque é o meu prazer fazer isso todos os dias. E com muita vontade de ver os jovens todos na igreja e no hospital. Mas também nunca passou pela nossa cabeça de reclamar pra Deus, sabe? Por que a gente tá aqui? Porque eu sempre tive a certeza que eu ia sair de lá curada. Nunca pensei que ia ter diagnóstico de morte. Era algo poderoso, assim, o que acontecia, né? A gente chegava, assim, cansado, né? Muito. Teve no transplante da Letícia, eu fiquei 32 dias dormindo numa poltrona, né? Então foi algo muito intenso. A Letícia teve crises de ansiedade no hospital, porque a nossa maior vontade era estar na igreja. A nossa maior vontade sempre foi estar no ambiente de culto, né? Com pessoas. E a gente se vê trancado ali. Então para nós foi um momento muito difícil. Só que por outro lado a gente ficava feliz de ver como os irmãos assim abraçaram essa causa, sabe? Como eles estavam junto conosco, não só em oração,
mas e ajudando. Nossa, a gente não tem nem palavras para agradecer assim, sabe? Não foi fácil não, mas a gente rompeu. Graças a Deus a Letícia foi curada. E quando tudo isso finalizou, chega a hora da gente romper de prédio de novo. Porque a igreja não cabia, né? Você vê que é sempre uma fase, né? Deus nos dá um problema, foi aprovado, então agora vocês vão para outro nível. E sempre foi assim. Então acabou toda a bênção, acabou toda a prova, aliás, e Deus fala, agora chegou a hora de vocês saírem. Mas em Tamandaré, como todo mundo sabe, não tem lugar fácil de você locar a estrutura. E a gente já pensava num lugar para as nossas crianças, salas para o Ministério de Louvor e tal, reunião. Mas aonde isso? E Deus nos deu a oportunidade de próximo à igreja, de 500 metros perto da igreja, o endereço onde nós estamos hoje. Deus dá um proprietário com um coração muito quebrantado no reino de Deus, que nos dá um lugar pronto, com estrutura pronta, né? Irmãos da igreja começam a se mobilizar, a vender teclado, como William, ou nós entramos numa rifa que todo mundo começou a vender, e o dinheiro começa a entrar, e a gente começa a comprar as coisas, e nós entramos para essa estrutura sem nenhuma dívida. Deus nos dá som, Deus nos dá tudo, e a gente vem para cá com algo muito poderoso, que é o cuidado de Deus em todos os detalhes. E Deus começa a nos dar estrutura, mas estrutura sem pessoas ela não funciona. Deus começa a trazer pessoas para nos ajudar, né? E a gente fica admirado que hoje a gente tem um grupo de pastor aqui na igreja, que são uma bênção. Tem um ministério de louvor na igreja que todo mundo fica abismado, onde já se viu uma igreja com tantas pessoas que somos no ministério de louvor. Deus começa a nos dar pessoas para a mídia, Deus começa a nos dar pessoas, né, para somar em todos os ambientes. Ou seja, Deus que chama é o Deus que envia pessoas, né? Ministério Kids, nós temos aqui professoras que são formadas, que dão aula em colégios, que estão aqui. O próprio material Kids é aqui da nossa igreja. Ministério de Jovens, Deus começa a trazer líderes para nos ajudar no Ministério de Jovens. Ministério de Adolescentes tem uma equipe que já vem sendo forjada com a gente. Então, Deus começa a ampliar o Ministério de Homens, né? Junto com o pastor Anderson. Sempre foi o desejo da gente fortalecer o Ministério de Homens. E aí a igreja começa a tomar uma proporção, junto com a gente, com os pastores, sou eu, o Diogo, o Otoniel, quem mais? Gilson. O pastor Gilson. Então nós temos uma galera que está aqui com a gente trabalhando, equipes, né, servos. Então todo mundo nessa igreja tem um único coração, que sempre foi servir pessoas. O nosso entendimento aqui como igreja, né, foi poderoso. A gente viveu o batismo aqui nesses dias, de gente se entregando, de gente se batizando. E por final, algo que a gente tinha no nosso coração há 2 anos atrás, que foi interrompido pela pandemia, e a gente já estava desacreditado que a gente conseguiria voltar nisso, foi o nosso encontro com Deus, que foi poderoso, de vidas sendo transformadas. Foram os 3 dias mais relevantes para a nossa vida, onde 50 e poucas pessoas foram tocadas pelo Senhor, e que chegaram aqui na igreja, e que a gente está tendo agora um trabalho bom, que eles estão queimando pelo Senhor, queimando com sede de fazer a obra, e esse foi o nosso desejo como igreja. A nossa história sempre está ligada a pessoas, né? Nunca sobre a gente, nunca sobre uma placa, sobre um pastor, mas juntos pelo reino. Esse é o nosso nome. E a gente vem ao longo de 7 anos construindo essa história. Uma igreja que quer ganhar 10% da cidade, até parece uma utopia, mas a gente vai chegar nesse lugar. Uma igreja que tem uma visão para todos, uma igreja que não seleciona, ela não faz acepção de pessoas, de classe social, se é rico, é pobre, se é preto ou branco. Nós não fazemos acepção de pessoas. Ela é uma igreja para todos, uma igreja onde os filhos são amados, as pessoas são amadas. Então a gente tem esse entendimento de igreja, de amar, de abraçar e de receber essas pessoas para servir aqui no nosso lugar. Nós não temos medo. Sempre o nosso coração é caminhar com pessoas.
caminhar e dar destino, né? A palavra que a gente até usou domingo, né? No dia que a gente chegou do encontro, o Robson até usou que a gente é uma plataforma mesmo, né? Onde aviões vêm, chegam e decolam, né? Essa é a nossa visão. A nossa visão nunca foi receber pessoas para ficar aqui dentro. A gente sempre recebeu pessoas para poder enviar. Nós temos um ditado que essa igreja é a igreja dos improváveis. Igreja que abraçou todo mundo e que acredita em todo mundo. Inclusive nós, né? Inclusive nós, né? Éramos improváveis. Que começou dentro de uma caixa d'água, sem perspectiva nenhuma de que hoje estaria aqui nesse lugar. E eu só tenho, se fosse para me resumir tudo isso, é gratidão. Gratidão por tudo que Deus fez, gratidão por tudo que o Senhor está fazendo e gratidão por tudo aquilo que Ele vai fazer ainda, porque eu sei que Ele vai fazer. A igreja Juntos pelo Reino é uma igreja fora da curva, são pessoas que a gente ama de verdade, pessoas que chegaram desde o começo, outros que chegaram na metade e outros que chegaram agora, mas que o nosso coração é de gratidão por cada um, por tudo que estão fazendo por nós, pela igreja e ainda mais entender o propósito de Cristo na vida deles. Esse é o nosso sentimento de pastor, de igreja e de visão de comunidade. Gratidão. Eu ainda tenho lenha.